Olá, eu sou Patrícia Magalhães, sou professora pesquisadora da Unicamp e membro da colaboração LHCb no SEB. Estou aqui hoje para contar para vocês um pouco sobre dois trabalhos recentes que eu publiquei na Fiscal Review Letters. Então, esses trabalhos eles foram feitos em colaboração, um deles com Inácio Bediaga, do CBPF, e professor Tobias Frederico do ITA, e o segundo trabalho em colaboração com José Ramon Peláez, da Universidade Complutense de Madrid, onde eu estava há pouco tempo. Então, ambos os trabalhos têm em comum o objetivo de estudar a quebra da assimetria de carga e paridade em decaimentos hadrônicos. Isso é conhecido como violação de CP. Então, a colaboração LHCb, né, ela busca investigar esses processos de decaimento e entender uma assimetria entre o decaimento da partícula e o decaimento da antipartícula. E por que que isso é interessante e importante? Se a gente voltar lá para o Big Bang, a gente acredita que na grande explosão a gente produziu a mesma quantidade de partículas que antipartículas. Mas hoje a gente vive um universo feito de matérias. Tudo que a gente olha à nossa volta, as estrelas, é composto de átomos, que são compostos por prótons e nêutrons, que são compostos por quarks. Portanto, vivemos num mundo de matéria. E onde foi parar essa antimatéria? Então, é exatamente isso que a gente quer entender. E a teoria que a gente usa para explicar, né, a teoria da física de partículas, chamada de modelo padrão, ela tem um mecanismo, ela prevê um mecanismo em que o decaimento da partícula pode ser diferente do decaimento da antipartícula. Mas para isso acontecer, né, eu preciso ter dois caminhos, ou seja, eu preciso que esse decaimento da partícula M para esse estado final F possa acontecer de duas formas diferentes. E essas duas amplitudes, elas têm que ter necessariamente uma fase forte e uma fase fraca diferente. Se isso acontecer, a assimetria de CP, que é dada pela diferença da probabilidade do decaimento da partícula menos a probabilidade do decaimento da antipartícula no antiestado, né, no estado simétrico no estado de CP, simétrico de CP, se isso for para isso ser diferente de zero, então essas fases fortes e fracas têm que ser diferentes, porque assim o seno aqui não vai ser zero. A fase fraca, a única fonte que a gente conhece é a própria fase da matriz CKM. Já a fase forte, ela pode vir tanto de uma interação entre os quarks, como uma interação entre os hadrons, né? No caso da interação entre os quarks, os cálculos usando esse approach, eles não conseguem explicar os dados experimentais. Então, a gente defende que a gente precisa essencialmente de uma interação entre os hadrons para explicar os dados experimentais. Então, no caso, os dados experimentais são produzidos pela colaboração LHCb, né? E ela consegue medir tanto o decaimento da partícula quanto o decaimento da antipartícula e então calcular esse ACP, né? No caso do decaimento do B, em três corpos, esse resultado ele é um diagrama, né? Ele é bidimensional e o que a gente pode perceber é que essa probabilidade ela pode ser maior ou menor, dependendo da região do espaço de fase que a gente está, ou seja, o espaço de possibilidades que esse decaimento pode acontecer. E esses resultados também foram obtidos por um grupo brasileiro, né? Então, buscando interpretar essa mudança aqui de ACP, né, no regime de baixa energia, nesse primeiro trabalho, que eu fiz em colaboração com o José Ramon Peláez, a gente fez uma releitura de um trabalho, de uma metodologia inicialmente proposta por Alvarenga, Bediaga e Frederico, e que a violação de CP ela é explicada essencialmente por um efeito de reespalhamento entre os pions e os kaons no estado final. Então, esse era o trabalho anterior, a gente vê que as barras de erro são bem grandes, e esse aqui é o resultado do nosso trabalho, e a gente ainda propõe uma amplitude um pouco melhorada para descrever essa amplitude π-KK, e de fato a gente consegue descrever os dados experimentais e a conclusão permanece a mesma, de que a gente consegue entender o mecanismo da violação do CP nessa região de baixa massa como um efeito do reespalhamento. Quando a gente vai para os decaimentos do D, né, o resultado
o dado experimental ele é diferente, porque nesse caso a gente está falando de dois corpos, mas esse foi o primeiro resultado experimental obtido, né? A primeira indicação de violação do CP, medida de violação do CP, perdão, no decaimento do D. E o que é curioso nesse dado é que ele é 10 vezes maior do que foi previsto, né, com modelos usando a QCD. Então, isso abriu dentro da comunidade um grande debate sobre essa medida ser um sinal de nova física, ou seja, de algo que está além do modelo padrão, ou, como é a nossa interpretação, nos decrementos do D, que a QCD tem muita dificuldade de calcular, porque são efeitos não perturbativos, e que, portanto, são devido à interação hadrônica. Então, nesse sentido, a gente propôs nesse trabalho com o Bediaga e Frederico um modelo muito simples em que o decaimento do meson D no estado final KK poderia acontecer de maneira direta ou via o reespalhamento pelo canal pipi, né? E o mesmo aconteceria também no caso do estado final aqui CPP. E os resultados obtidos, né, os resultados que a gente obteve são previsões, então a gente não faz um fit aos dados experimentais, eles são muito bons e compatíveis com os resultados obtidos pela colaboração LHCb. Então, o que a gente está propondo aqui, de fato, é uma mudança de paradigma, né, para entender a velocidade do CP, a gente realmente precisa da interação do estado final entre os hadrons. É isso, muito obrigada, espero que vocês tenham gostado.